Eita porra, você não quer nem ver, meu Deus do céu, Jesus do céu. 99% pensando que Swift é uma linguagem orientada a objetos. Para que eu não profira palavras mentirosas para os meus irmãos, meu Deus do céu, não quero ir pro inferno não. Vamos lá, no bom sentido. O que é uma linguagem orientada a objetos? Vamos lá. O Java vai ajudar. O Java vai. Um objeto, um Java, é o seguinte. Um objeto também é um data tipo. É uma estrutura de dados também. E aí você pode chamar, por exemplo, um exemplo, dar o nome de uma variável desse endereço de memória, que vai alocar um endereço de memória para um tipo de data tipo objeto, você vai criar uma instância de um objeto. Então, um objeto, basicamente, agora, é uma alocação de memória e dealocar o endereço de memória criado, da seguinte maneira. Você faz um import no Java, language .objeto. Mas antes de compilar, você tem que fazer o seguinte. Como a gente está querendo explicar o que está acontecendo por trás do compilador, você vai fazer o example. Aí nesse exemplo você vai apontar um valor nulo, vai fazer uma chamada para o Java language.system. Como esse gerenciamento é feito de forma automática, ele dispensa a gente escrever isso aqui no código de produção. Mas, para você explicar o que está acontecendo, você faz isso daqui. Então, isso é um objeto. Nada mais é que uma alocação, uma dealocação de memória. Qual é o grande problema? É que as pessoas tipo, com R$9.000 de CLT, desenvolvedor sênior, com um monte de respostas já que ele quer fazer ele quer falar que o que é o MVC, precisa responder que INI é um module, uma V é uma view, uma C é uma controller, e ele não consegue, com 9.000 CLT, mais de 10 anos de experiência, com Tata, TCS, não me leve a mal. Não me leve a mal. O IBM ou IBM, Arte Digital, Altran, Accenture e assim por diante. Isso faz o seguinte, lá na faculdade você fala aquele professor que é doutorado no ITA, na Poli, na USP, na Unicamp, na Unesp, FEI, Mauá, São Judas, Santa Cecília, Anhanguera, Uninove, Unip, entendeu? E aí, se você fazendo isso aqui. E aí pede para esse professor que tem um doutorado com um diploma, com currículo Lattes na calça, faz o seguinte, não é sem maldade, pessoal. Faz um Java.language system na cabeça dele, ele entendeu agora o que está acontecendo, o que você está fazendo? Quando você está importando, você está deixando de explicar esse passo importante. O que você está fazendo aqui? Você está usando java.language.string, e aí você vai colocar new java.language.string. Deu para entender a indireta no bom sentido que eu estou tentando explicar para vocês? Tem muita gente fazendo isso aqui sem perceber que é. Então, isso é uma linguagem orientada ao. Esse é o que está acontecendo no Java. A gente está pulando esses passos. E no Objective-C, o que é o Objective-C? O Objective-C, você vai ver isso aqui, um compilador de um Objective-C. O Objective-C, o que ele é? Você vai pensar que é uma linguagem Objective-C. O Objective-C, se você fizer o seguinte, eu vou fazer dessa maneira, ó. Você tem um Objective-C, um compilador da linguagem C. Então você vai colocar um include da linguagem C. Aí você vai fazer um standard library.header, só ela, né? E aí, nesse compilador de linguagem C, você vai fazer uma chamada, você vai importar um framework chamado foundation.header. Nesse framework tem uma sintaxe de uma linguagem de programação chamada Objective-C. Para fazer uma chamada simples de uma função que tem uma main, ela só vai retornar para a gente para compilar alguma coisa, retorna zero. Então, o que é
Objective-C é uma linguagem de programação elementar chamada NeXtStep. E é por isso que todo objeto todo datatipo de Objective-C tem uma ins, ou é prefixado com inex, de next step. Aí você tem o object, e você faz a mesma coisa. Os fundamentos da ciência da computação e engenharia de eletrônica, de memória, de gerenciamento de memória. Você faz uma ins objeto alocação, e você faz um ins objeto de alocação de memória que você usou. Então, a orientação a objetos veio para justamente fazer isso aqui. Automatizar esse processo de alocação e de alocação de memória que é feito. Em Swift, como é que é feito isso daqui? Você tem uma linha de print, hello world, você compila e pronto. O que tem muito sênior que está esquecendo que está acontecendo aqui? Ó. No Swift.print, quer dizer, na linguagem Swift existe um método chamado print, e você vai passar um argumento aqui dentro. É um argumento do tipo, você está dando um literal. Do que passar um literal, você faz o seguinte, usa a linguagem Swift, existe uma struct chamada string, e aí nessa string você vai inicializar ela com o valor de um Swift. Vai compilar. É isso que está acontecendo. Pelo compilador não precisa você escrever um import Swift. Vocês estão deixando de aprender esse passo importante de Swift. Está acontecendo. Então, se você quiser, vamos explicar agora o que é um protocolo em Swift. No Swift você tem um protocolo. Você vai dar um nome de protocolo chamado 1. Só isso. E depois você vai fazer uma extension. E você vai escrever um protocolo 1. Então, na verdade, o Swift ele é uma linguagem. E aí você vai usar uma struct, não é uma classe. Você vai usar structs. Você vai dar um nome de example1. E ela vai entrar em conformidade com o protocolo que você definiu, chamado protocolo 1. E onde está esse protocolo? Esse protocolo que você criou está no arquivo chamado main, aqui, ó, main.swift. Então você vai fazer isso main. No seu arquivo main.swift, existe agora um protocolo chamado prot1. Aí você vai compilar isso aqui. Pum! Isso daqui é uma orientação ao protocolo. E o Swift permite você trabalhar com objetos. Como seria? Você usaria as classes e você colocaria o nome de example2 e você vai fazer o seguinte. Todo mundo já escreve o datatipo aqui. Vamos colocar aqui, ó, foundation.ns objeto e vamos criar ele. Vamos importar ele foundation. Pronto. Porque muitas vezes você não escreve assim. Para facilitar o trabalho, quando você escreve assim, você está esquecendo desse objeto. Você acaba esquecendo esse passo importante. Então, se você escrevesse foundation aqui, você estaria muito mais claro. Mesmo para quem às vezes é um programador, um analista sênior, ou um desenvolvedor sênior. Essa acho que é a grande principal diferença entre um desenvolvedor, um programador para um engenheiro.